Programa Espírita Quarta Dimensão. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é uma questão que leva a debates exaustivos por parte de várias pessoas. Certos assuntos levam a debates exaustivos, e a depressão é uma delas. Mas a ciência gosta de perseguir as verdades da natureza. Você sabia que há uma série de hormônios que, quando bem alterados, podem desencadear a tristeza sem fim? É o caso do corticotrofina, do cortisol, do estrogênio, da progesterona e do T4. Alguns dificultam a comunicação cerebral. Outros interferem na serotonina, neurotransmissor relacionado ao bem-estar. A falta crônica dele abre alas à depressão. A boa notícia é que alguns desses hormônios podem ser medidos e controlados com relativa facilidade. E é possível a sua reposição. Devemos entender, então, que certas alterações hormonais, no início, não é depressão. Passa a ser doença quando tudo isso está bem descontrolado e requer trabalho mais árduo. Uns aceitam no início como doença, por quererem estar doente. Outros por invigilância mesmo. Lembre-se, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Use o atributo da inteligência para administrar tudo isso. Não altere a sua paz para não alterar seus hormônios. Na dúvida, converse amigavelmente com quem sabe, mas com quem sabe mesmo. Pois tem pessoas que, em vez de ajudar, complicam ainda mais. Esteja antenado, o mundo está acontecendo e tem muita coisa boa a ser vivida. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Novamente aqui conosco, professora Jacira Matias, sempre contribuindo aqui conosco para dar luz de esclarecimentos. Afinal de contas, o mundo está acontecendo. Mas, Jacira, tem uma coisa, tem gente que não está sabendo aproveitar o mundo acontecendo. Sabe por quê? Porque, às vezes, pelo muito de conhecimento que vem adquirindo, crescimento intelectual, às vezes fica tratando mal o seu próximo, né? E, às vezes, as pessoas até esperam de algumas pessoas, além do conhecimento, mais amabilidade, e a amabilidade fica um pouquinho lá atrás. Inclusive, tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, se o progresso moral acompanha o intelectual. Aí disseram que não. Mas essas pessoas, algumas, dizem assim, eu não estou nem vendo, já ouvi isso falar, né? Esse andrajo popular, não estou nem vendo. Só que você tem que ver, porque hoje a imortalidade é um assunto que é muito difundido na atualidade. Então hoje nós não estamos isentos dos nossos comportamentos depois da dita morte. Então hoje nós vamos conversar com aquelas pessoas que já detêm o conhecimento, mas estão cometendo algumas falhas aí, em vez de serem mais amáveis, estão se comprometendo. E foi um assunto debatido muito esta semana aí nas redes sociais. Questão 276. Aquele que foi grande na terra, que se acha em posição inferior entre os espíritos,
sente humilhação por isso? E eis a resposta dos imortais, quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Jacira tem um livro da Lavra de Chico Xavier chamado Voltei, que é do irmão Jacó, e conta a história do Frederic Figli, uma das personalidades ricas no seu tempo, ajudou muito o movimento espírita. E quando Frederic Figli desencarnou, chegando no mundo espiritual, a primeira coisa que os benfeitores espirituais disseram: Frederico, a tua riqueza foi na carne, aqui os valores são outros. O que tu traz na alma é que vai ser levado em consideração. E esses conhecimentos estão aí, né, Jacira? A gente tem que levar a sério, né? Douglas, enquanto você falava, eu fiquei aqui realmente fazendo umas reflexões, né, sobre acerca da aquisição de conhecimento e a nossa postura perante o mundo, né? Porque quanto mais o homem conhece, mais ele seleciona o meio dele, né? Então, as pessoas que não fazem parte daquele meio em que ele está inserido, sejam cientistas, sejam médicos, enfim, outra área, acaba menosprezando os que não alcançaram esse nível de conhecimento técnico que ele acha, né, que é super mega importante aqui. E nós, eu acho que você e as pessoas que nos assistem já se depararam com pessoas que têm pouco letramento, alfabetização, né, conhecimentos técnicos da fala, mas são almas assim muito humanas, muito amorosas, um poder de resumo, de entendimento muito rápido do que aqueles que se dizem, né, inteligentíssimos. Isso a gente já percebe até dentro da nossa própria família, né? Sim, a gente observa pessoas assim, e isso vem nos provar de que a chave de tudo não está nessa questão dos títulos, né, das riquezas, e sim das nossas aquisições internas e experiências, né, que nós vamos aprendendo. E nós estamos aqui não com o sentido de apontar essa postura, porque a gente vai ver muito isso, né, mas de trazer reflexões e o bom senso de que há tempo de se fazer alguma coisa, não dá? Dá tempo da gente modificar, dá tempo da gente rever esses tipos de atitudes e pensamentos e posturas, que tem muito, né? Tem a questão do conhecimento, tem a questão da cor, tem a questão do credo religioso. Tudo é um motivo de menosprezo de algumas pessoas para com outras. Quando você falou do caso aí do Frederico, eu também lembrei que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem a história, né, da Rainha de França. Né? Então é bom ler a Rainha de França, porque ela diz que nesse mundo que ela vive os títulos não valem nada, né? Que ela descobriu que gente que ela menosprezava estava muito acima, mas bem acima dela, né? Quando ela foi requerer algum tipo de bom tratamento que ela achava que ela deveria ter. Assim como também a gente vai buscar lá na Bíblia, quando o rico e o Lázaro, lembra? Muito famosa a história. Que ele vai pedir que o pai Abraão avise, né, as pessoas na terra, os ricos, que a vida não é daquele jeito, é do outro, mas ele fala, mas eles têm lá, né, Moisés, as leis, mas mesmo assim não se inspiram nisso na vida, na filosofia de vida. E o exemplo maior que nós podemos pontuar, Jesus, a simplicidade, né? A amabilidade para com todos aqueles que ele conviveu, e eram pessoas tidas como pessoas alijadas do meio social, porque eram doentes, eram pobres demais, mas ele mostrou para a gente afabilidade e doçura, né, Douglas? Então é uma reflexão muito boa. A gente está se aproximando aqui na Terra
de um momento comemorativo que é o Natal, né? Ele sempre traz com ele esse momento que a psicosfera terrena ela modifica, nos traz certos toques, né? E que a gente se faz mais receptivo. Então esse é um convite para que a gente possa ir tirando essas nossas arestas, né? Ainda a gente fala, nossa, porque a gente não está numa posição de perfeição aqui, né, Douglas? Mas sim de tentar trazer uma reflexão para que a gente possa observar as nossas atitudes, porque, como você falou, hoje em dia, essa era é a era do espírito. Já não é mais a era de você se preocupar com o conquista do material, ainda tem muito ainda, mas já não é mais a era de você buscar comida, né? A gente passou por fase. Nós já conquistamos bastante coisas, agora as pessoas querem saber o que acontecerá daqui para frente, né? O nosso futuro. Muitas pessoas sabem sobre essa questão da vida após a morte, né? Que existe vida sempre. Então elas se preocupam. Aí você fala, né? Por que não aprende logo então? Pois é. Por que, tu sabes que essa semana, né, a gente conversando lá no Vírus do Vale, Simone Batista trouxe uma estatística. Você sabe que a perspectiva de vida aumentou. Tem gente aí desencarnando com 108 anos. Mas o que é que as pesquisas estão dizendo aí? Tem muita gente na idade da velhice, velhice mesmo, morando só. Mas por quê? Estão endinheiradas, muito bem aposentadas, mas abandonadas pela família. E aí vem aquela figura do coitado. Muito louvável nós nos penalizarmos diante da situação. Mas alguns médicos e pesquisadores do comportamento humano nos pedem para fazer a seguinte reflexão: mas como foi essa pessoa na juventude e na fase adulta? Durante a sua vida. Durante a sua vida. E aí já sente o reflexo de dor nesta encarnação. Agora imagine no mundo espiritual. Isso, então... E aí ela deu um exemplo de um amigo dela que ele pediu para voltar com a ex-mulher, para morar com os filhos. Só que ninguém quer ele lá. O cidadão, ele está, como diz o Andrade Popular, todo bronqueado de saúde, já fez várias cirurgias. E a Simone disse: Douglas, o problema é que a família quer até aceitar, mas o homem não muda. É inteligente, mas é arrogante nas coisas. Quer que seja do jeito Quer dele, que seja né? do jeito dele. E aí é essa reflexão que nós estamos tentando trazer para você, querido telespectador. Será que não está na hora de algumas pessoas reverem o seu estado de alma? Porque veja lá, como a perspectiva de vida aumentou para 108 anos ou mais, e algumas pessoas já estão sentindo esse reflexo, a vida já está dando sinais de como será o outro lado, né? Sim. Às vezes a gente se preocupa muito em saber como é o outro lado, mas é só a gente ver a nossa vivência, Nossa né? vivência. Eu conheço pessoas bem próximas que têm viúvo, tem o seu filho, tem sua nora, né, seus netos, mas vive totalmente sozinho. E conta uma história que é só 50% da história, né? Tem um outro lado, que é para as pessoas sentirem aquela pena dele ser um senhor já, né, dos seus quase 80 e pouco, mas sentir aquela pena dizendo que é o outro lado, que é o algoz, é o cruel. E quando a gente de perto observa que não, é uma falta ali de ajuste, né, de uma adaptação. A gente é um ser adaptável, não é? Ah, com certeza. Então com a certeza. a nossa formação familiar a gente constrói, mas no decorrer do tempo Deus nos permite outras construções ou com outras pessoas, e a gente tem que ser humilde nessa hora para tentar também se adaptar. Mas o problema é de que a gente bate o pé e não quer mudar, só quer que o outro se adapte. Não,
eu possa me adaptar. Então eu vejo muito isso, sabe? Uma vez, se tu perguntar isso para mim, eu sou uma pessoa que gosta de unir as outras. Eu tinha uma amiga e ela ia se casar, e então ela morava com a mãe. Aí eu falei pra ela, disse, olha, tu vais casar, ela é a única filha, eu disse, mora com a tua mãe, ou então deixa ela morar contigo, não deixa ela só não. Ela, não, Jacira, eu não vou deixar, eu disse, porque ela já está tão acostumada com a convivência e ela vai ficar só, né? Não tinha essa briga, mas tinha a questão de sair, né? E que bom que até hoje eles convivem, sabe? Então eu disse, poxa, que bom que ela me ouviu, ficou feliz, porque a idade chega, os pensamentos e as análises da vida também chegam, né? Então a gente vê muita gente amargurada por aí, Douglas. Assim como também existem pessoas que estão vivendo muito bem alegremente, como esse caso que você narrou, que fizeram a opção da mudança e do ajuste da época. Então eu conheço também, Jacira, muita gente aí que é disputada pelos parentes para passar o final de semana, para morar e por aí vai. Mas o que essas pessoas têm de especial? Amabilidade, conhecimento e amabilidade. Então, querido telespectador, vamos rever o nosso comportamento, porque a perspectiva de vida aumentou. E é sempre bom de ser disputado, né? É verdade. Né? Na boa companhia, Na boa companhia. E aí você fica o quê? Vendo que depois que você partir, você será disputado pelos anjos. Os anjos de Deus. Então, o nosso comportamento reflete na vida atual e vai refletir na vida espiritual. Então, a dica não é que, como ela falou no início, a gente não está puxando a orelha de ninguém, mas está chamando a atenção para reflexões, não é isso? Com certeza, né? Eu vejo muito, olha, se a gente for puxar aqui histórias, assim, por exemplo, do filme O Grinch, que ele odeia o Natal, né? Todo mundo reunido, só o Grinch escondido nas montanhas, porque ele odiava todo mundo e o Natal. E no final eles acabam acolhendo ele, né? Porque ele se sentia isolado, mas é porque não é que as pessoas isolavam, é porque ele não se adaptava, se permitia, né? É um filme ótimo de reflexão, né? Entre tantos outros que a gente vê por aí, que traz realmente que a gente precisa estar junto. Já dizia, né, os filósofos, o homem é um ser político porque estabelece relações com o mundo e social, né? Ninguém cresce só, né? A gente precisa do outro para permitir esse crescimento. Então, que a gente possa refletir mesmo, possa se permitir, abrir o nosso coração, a nossa mente e se permitir realmente as boas mudanças. Então, vamos começar a mudar e vamos mudar agora de bloco, porque aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe do Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Começando agora o Clube da Alegria Espírita! A sua telinha! A sua telinha! Muitas novidades! Com muitas novidades! Vocês estão mandando de mim, hein? Bom, gente, nós temos agora um novo integrante aqui do clube. É o nosso amigo Gabriel. Como é teu nome, Gabriel? Gabriel. Gabriel, fala aí. Tem quantos anos? 9. 90 anos, tá ficando velhinho, hein, rapaz? Tem que ser, hein? Terceiro. Ano. A matéria que gosta mais? Matemática. Isso, muito bem. E aqui vocês conhecem já, né? A Acha Cantuária. Acha Cantuária, tudo bem? Você tem que estar com quantos anos agora? 9. Não, tu só dá a regra aqui, o único novo sou eu?
Que série? Quarto. Quarto ano. Isso aí, gente. Mas olha, gente, fique conosco, porque tem muita novidade no programa, muita coisa boa no programa, né? Tem os clip shows, tem os blocos da Gabriela e da Patrícia, muito legal mesmo, tá? E olha aí, e dê aquele likezinho aí embaixo, gente. É necessário. Tá bom? Vamos dar uma volta, depois a gente volta pra cá. Vamos lá, atenção, vamos lanchar agora, vamos lanchar. Você não sabe? Então fique sabendo! Tamboril. O tamboril possui a cabeça maior do que o corpo, dentes afiados e uma antena no alto da cabeça, utilizada para atacar, parecida com uma vara de pescar. Para atrair suas presas, ele usa da bioluminescência. Um macho tem cerca de 10 centímetros de diâmetro, enquanto a fêmea pode ter 20 a 40 centímetros. Uma das únicas funções do tamboril macho é realizar a fusão para a reprodução. Ao localizar a fêmea, o macho morde sua barriga e libera por sua boca algumas substâncias químicas que realizam uma verdadeira fusão. Fisicamente, como se alguém tivesse aplicado cola ou algum tipo de massa. Com essa fusão, seu sangue e seus tecidos são misturados com o dela. Ali há um DNA e exatamente a função de defesa que o sistema imune realiza. Se você não sabe, então fique sabendo! Quer aprender a ciência espírita? Vem com a gente! Hoje vamos falar da interligação entre o espírito, perispírito e o corpo, formando a base para a compreensão da vida, da reencarnação e da evolução espiritual. Espírito refere-se ao ser imortal criado por Deus, que é a essência inteligente da criação e responsável pelo progresso moral e intelectual ao longo de suas encarnações. Perispírito é o corpo espiritual ou envoltório semimaterial que liga o espírito ao corpo físico. Atua como intermediário entre o espírito e o corpo, transmitindo as sensações e as impressões de um para o outro. É no perispírito que se registram as marcas das experiências vividas, como traumas, emoções e aprendizados. O corpo é o instrumento físico que o espírito utiliza durante uma encarnação para interagir com o mundo material. É transitório, perecível e retorna à natureza após a morte física. Serve como meio para o espírito adquirir experiências, aprender e evoluir, enfrentando desafios e desenvolvendo virtudes. Olá, amiguinhos e amiguinhas! Como vai? Hoje no nosso Ciência Espírita Kids, vamos falar algumas provas da imortalidade da alma. Vem comigo! Casa mal assombrada é transporte de objetos. Você sabe o que é uma casa mal assombrada? Casa mal assombrada são ambientes onde existe a presença de espíritos desencarnados. E tais espíritos conseguem mover objetos, abrir portas e janelas. Em casos mais raros, o espírito pode se materializar e tornar-se visível. O sono. Quando a gente dorme, o nosso corpo descansa e os sentidos estão inativos, parados. Como o espírito não para, aí ele se desloca, sai do corpo, viaja, se encontra com amigos, parentes, vê muitas coisas. Em uma viagem ao mundo espiritual, mas sempre ligado por um cordão, um fio fluídico, depois retorna ao corpo físico. Manifestação dos espíritos pela escrita. Variadas são as formas de comunicação dos espíritos pela escrita. Que no Brasil temos os médiuns Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros. EQM, experiência de quase morte. É o estado de morte clínica. O que é morte clínica?
é a ausência dos batimentos do coração ou o cérebro para de funcionar, que pode ser provocado por um acidente ou outras doenças. O espírito se desloca do corpo e passeia pela sala do hospital, vendo tudo o que ocorre, vê os médicos, os enfermeiros, conversa com parentes que já desencarnaram, vê luzes, passa por várias experiências fora do corpo. Depois de algum tempo, retorna ao corpo físico. E aí, gente, gostaram? É bom a gente saber que somos espíritos imortais e não morremos. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Olá, criançada! Eu sou o Gabriel. E eu sou a Aisha. Estamos no especial da criança. Agora é a hora do nosso clip show. Com o desenho animado, Pedro e o desenho em fluido cósmico universal. Criançada, fluido cósmico universal é a energia de Deus que está em todo lugar, dando vida a tudo no universo. Isso, estamos mergulhados neste fluido cósmico como os peixes no mar. Vamos assistir Clip Show! Fluido cósmico. E aí, Pedrinho? Tudo bem? Tá com algum problema? É o Pitoco, Andrezinho. Ele tá assim há dias. Não come, não brinca, fica só deitado. Acho que tá doente. Ele precisa de um veterinário, um médico dos bichos. Eu sei, mas meu pai disse que só depois do dia 10 vai ter dinheiro para pagar um médico. Até lá temos que confiar em Deus. Teu pai tá certo, Pedrinho. Temos sempre que confiar na providência divina. Sei não, Andrezinho. Você acha que com tanta coisa para cuidar, Deus vai achar tempo pro meu cachorrinho? Vai sim. Mas como? Ontem mesmo, o professor na nossa aula falou sobre a grandeza do universo. Ele deu um exemplo. Se pegarmos um punhado de areia na praia e imaginar que cada grãozinho de areia é uma estrela, como o nosso Sol, e que o punhado de areia que temos na mão é uma galáxia, e imaginemos quantos punhados de areia podemos juntar em todas as praias do mundo inteiro. Mesmo assim, não podemos ter ideia de quantas galáxias existem no universo. Com tantas galáxias, com tantos planetas e com tantas vidas para cuidar, você acha que Deus vai se lembrar do meu Pitoco? Olha, Pedro, você sabe que na cidade espiritual em que vivo, eu também vou à escola. Outro dia eu tive uma aula sobre fluido cósmico universal. Fluido quê? Fluido cósmico. Os chineses chamam de Qi, os hindus chamam de Prana, outros chamam de Ki, ou seja, cada povo tem um nome para essa energia. O que importa é sabermos que vivemos nessa energia como se fôssemos peixes no oceano. Assim como os peixes vivem dentro da água do mar, nós vivemos envolvidos nessa energia que Kardec chamou de fluido cósmico universal. Essa energia, também chamada de hálito do Criador, vem de Deus, penetra todos os mundos e todos os seres. Ela está nos minerais, nos vegetais, nos animais, em nós e em tudo que existe. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Tudo bem, mas não entendi ainda como Deus vai ter tempo de cuidar do Pitoco. Aí é que tá. Deus espera que você cuide do Pitoco. Mas eu só sou uma criança. Que pode um garotinho como eu fazer? Tudo. Quando amamos alguém, podemos pegar um pouco dessa energia e passar para alguém que amamos. Vai buscar a tigela d'água do Pitoco. É pra já. Tá aqui. Agora vamos pensar em Deus e nos carregar com essa energia. Toda vez que fazemos uma prece, mergulhamos nessa energia e somos atendidos por Deus.
Agora vamos estender as mãos sobre a tigela e transferir toda a energia que recebemos de Deus junto com a nossa própria energia. Toma essa água, Pitoco. Toma. Que bom, ele tá tomando. Viu como é? Deus agiu sobre o Pitoco através de você. Olha só, ele já tá querendo passear. Calma, Pitoco. Não corra tanto. Calma. Sei não, Andrezinho. Acho que Deus exagerou na dose. Alô, galerinha! Chegou agora a parte mais gostosa do programa. Temos abraços? Tem abraço, Acha? Tenho. O porteiro Carlos lá do meu prédio. Isso, Carlos. A gente boa o Carlos, né? Isso. E você, meu amigo? Pra minha mãe e pro meu pai. Isso. Que me deixaram ficar aqui e eu aceitei a ideia. Ah, legal! Toma! É isso aí. E o meu abraço vai para todos vocês que nos acompanham todos os domingos, tá bom? Eu vou lá. Vamos cantar uma musiquinha? Vamos lá, vamos lá. Sabemos que os espíritos encarnados e desencarnados estão envolvidos por uma atmosfera viva e com grande poder de atração. Logo, os pensamentos que emitimos devem ser vigiados antes da sua formação e, quando prontos, deverão ser revestidos de amor e alegria, pois a falta de disciplina no modo de pensar traz consequências a nós e à lei do equilíbrio. Uma atmosfera envolvida por energias desequilibradas torna propensa à contaminação mental. Porém, existem soluções que podemos usar para a nossa proteção mental, e uma dessas soluções seria imantar nossa aura constantemente pelos bons sentimentos para atrairmos espíritos amigos protetores e também lembrar o que Jesus nos alertou: orai e vigiai. Os pensamentos equilibrados nos tornam aptos ao auxílio, porque nos envolve de energias serenas. É importante também conhecermos mecanismos de defesa para que nenhuma energia negativa emanada de uma pessoa ou lugar venha nos atingir. E essa é a ciência espiritual que devemos adquirir para que possamos servir sem nos prejudicar, proporcionando bem-estar a todos. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi nos rostos das crianças. Obrigado pelos exemplos que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado, porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que pelo meu trabalho ajudei a conquistar, que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão, pelo amor que encontrei das pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja.